Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional, então, de hoje. E hoje nós vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo de número 14, diz assim: Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele, por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, olha o que diz aqui a palavra. Porque o amor de Cristo nos constrange. Cristo, ele nos reconciliou. O que significa a palavra reconciliação? É um processo de redimir o homem de seu estado pecaminoso e de trevas espirituais, restaurando-o a um estado de harmonia e união com Deus. Então foi isso o que Cristo fez quando ele morreu naquela cruz. Ele nos reconciliou novamente com Deus, nos tirando das trevas aonde nós estávamos quando estávamos vendidos para o pecado. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, pagou a nossa dívida, nos comprou, ele nos reconciliou e nos deu este ministério de reconciliação. Nós somos reconciliadores, aqueles que vão levar as boas novas, aqueles que irão ajudar as pessoas também a passar por esse processo de se redimir de seu estado pecaminoso, né? E de sair das trevas espirituais onde esta pessoa estava, como um dia nós também estávamos quando Jesus nos encontrou, trazendo para um estado de harmonia e união com Deus. União. Estar unido com Deus através de Cristo, porque ele disse: eu e o Pai somos um. E aqui diz mais: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, ponto e vírgula, eis que tudo se fez novo. Então, se você observar aqui, é um processo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, no momento em que nós estamos em Cristo, nós temos que ter esta convicção de que nós fomos reconciliados com Deus, reconciliados do pecado. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Então, nós não andamos mais em trevas e nós precisamos resgatar as pessoas que estão nas trevas. Por isso que Jesus disse: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Claro que tem exceções, pessoas que vão conhecer Jesus, vão aceitar Jesus num leito de enfermidade, num hospital, onde alguém vai passar por lá, vai pregar a palavra
da reconciliação, vai falar para essa pessoa se ela aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dela, se ela se arrepende dos seus pecados. No momento em que essa pessoa fizer isso de coração, ela vai partir dali salva. Por que a palavra fala da parábola, né? Que os lavradores foram lavrar a vinha. Os primeiros dele o Senhor acertou, tanto em dinheiro. Os que vieram na metade do dia, tanto em dinheiro. Os que vieram por último, tanto. Os primeiros reclamaram, porque estavam trabalhando desde cedo e queriam receber mais por isso, porque os que chegaram por último receberam o mesmo valor que eles. Esta é a recompensa, tanto para quem chegar no último minuto, no último suspiro de vida, do que aquele que vai viver 50, 60 anos no Evangelho. A recompensa vai ser a mesma, a salvação. O ministério da reconciliação é para todos, é para alcançar a todos e através de nós. Você já orou e já pediu para Deus te mostrar qual é o teu chamado, o teu propósito? Tem pessoas que o ministério dela é de evangelização, de intercessão, pessoas que têm um chamado para ir nos hospitais, nos asilos, em orfanatos, em presídios, para orar para que aquelas vidas sejam salvas ali, para que a salvação chegue até eles, assim como no momento em que Jesus foi crucificado, haviam 2 malfeitores do lado, 2 ladrões. Um disse, né? Senhor, um zombou, se tu é Cristo, salva-te a ti mesmo. E o outro disse, você não tem temor de Deus. Nós estamos aqui porque nós merecemos, estamos pagando pelo nosso feito, mas este não fez mal nenhum. E esse outro disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele, hoje mesmo nós estaremos no paraíso. Você já pensou nisso? Era o último momento da vida daquele homem. Mas ele aceitou aquele momento, ele aceitou Jesus naquele momento, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, ele reconheceu que Jesus não tinha pecado. Como ele falou para o outro, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós erramos, nós roubamos, nós cometemos delitos, né? Mas este nada fez. Então você já pensou? Aquele ladrão ali, no último momento da vida dele, estava sendo pregado numa cruz, eles estavam ali junto com Jesus. Um fez a escolha certa, o outro não. Infelizmente, né? Tem o livre-arbítrio, tem a porta larga, tem a porta estreita. E infelizmente, muitos olham para a porta larga. Jesus disse, o Pai me deu a muitos, mas muitos não quiseram. A palavra diz que muitos foram os chamados, mas poucos foram os escolhidos. Poucos foram os que se deixaram escolher. Foram aqueles que fizeram a escolha certa. São poucos. E Jesus, ele nos chama todos os dias, todo momento. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos entender isso, que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha o amor de Deus.
Por isso que Jesus, o tempo inteiro que ele estava aqui, ele dizia: eu e o Pai somos um. No momento em que Jesus estava pregando a palavra para as pessoas, curando, libertando, fazendo a obra, Deus estava junto com ele. Porque através disso, pessoas foram reconciliadas. Pessoas que muitas vezes ali estavam afastadas da sociedade, afastadas das suas famílias, porque naquela época as pessoas que sofriam de uma enfermidade, elas eram vistas como pecadoras, amaldiçoadas. Mas Deus mudou este cenário da vida destas pessoas, trazendo a visão a cegos, curando leprosos, curou a mulher do fluxo de sangue. Olha o que Deus fez. Curou pessoas que viviam endemoniadas, pessoas que viviam oprimidas pelo diabo, ou pessoas que tinham crises convulsivas ali, que os demônios tentavam lançar no fogo para que fossem mortas. Então, para você ver como Satanás trabalha. Ele veio para matar, roubar e destruir. E Deus lá atrás, quando mandou Jesus morrer naquela cruz, quando Jesus disse sim para o Pai e veio através de Maria, que foi envolvida pelo Espírito Santo e gerou o Filho de Deus. Quando ela disse sim para o seu chamado, para a sua escolha, Jesus disse sim para vir para cá. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele disse: Pai, todavia passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Ele sabia o que ele iria passar. Você acha que para Jesus foi fácil levar ao meu pecado e o seu pecado? Levar o pecado de toda a humanidade sobre si? A doença, a morte, a enfermidade, ele desceu no inferno e pegou a chave da morte da mão do diabo. Ele pegou a chave de volta, porque ele é o autor da vida. Ele resgatou, nos tirou, porque o salário do pecado é a morte. Por isso que a morte tinha chave. Mas no momento em que ele morreu por mim e por você, ele desceu lá e resgatou essa chave. Ele disse: me dá aqui de volta. Você não tem mais nenhuma legalidade. Então, olha o amor de Deus. O amor de Deus, ele nos constrange, como diz aqui. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos nós, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quantas pessoas têm vivido para si, para o seu eu, para o seu ego? Quantas pessoas renunciam Jesus, renunciam o seu chamado, a sua escolha, para viver os seus próprios deleites, as suas próprias vontades. Mas não se esqueça que tudo isso tem um preço, e o preço é muito alto. A salvação eterna. Você já pensou? Passar a eternidade longe de Cristo. Se aqui as pessoas longe de Deus já passam terríveis, coisas terríveis, então você imagina passar uma eternidade no inferno, uma eternidade longe de Jesus. Isso é muito sério. É algo para a gente refletir sobre as nossas atitudes. Eu tenho exercido o meu ministério de reconciliação, eu tenho levado pessoas a passar por um processo de redimissão, de abandonar o pecado, de abandonar o estado pecaminoso,
e sair das trevas e viver uma vida restaurada e um estado de harmonia e união com Deus? Eu tenho feito isso, você tem feito isso? Ele nos deu o ministério da reconciliação. Todos nós fomos chamados para isso. O ministério da reconciliação Cristo nos deu. Porque se um morreu por todos, ele morreu por todos nós. Logo, todos morreram. Em Cristo nós estamos mortos para o pecado. Nós estamos mortos para a enfermidade, para a culpa, para a dor, para Ele e por Ele. São todas as coisas. Então reflita nesta palavra. O que você tem feito? Você tem exercido o teu ministério de reconciliação? Ou você tem sido, como o irmão pregou lá essa noite passada, você tem sido o crente 007. Ninguém sabe que você é cristão. Pense nisso. Você tem falado do amor de Cristo para os teus irmãos, para os teus colegas, para os teus vizinhos. Aonde você vai, você faz a diferença. Você mostra o quanto é bom servir a Cristo. Ou você tem vergonha? Não abre a boca, vou ficar bem quietinho aqui. Muitas pessoas estão assim. E isso tudo nós vamos prestar conta a Deus. O dia que Jesus voltar, nós vamos prestar conta de tudo. Das nossas omissões, dos nossos nãos. Tudo nós vamos prestar conta. Porque nós estamos aqui para sermos árvores frutíferas, para dar frutos. Não podemos ser como aquela figueira que Jesus foi. Ela não tinha nada para oferecer e Jesus disse, você vai secar, ninguém mais coma figos de ti. E ela secou. Quantas figueiras secas tem por aí, que aparentemente são bonitas, são viçosas, mas quando você chega perto, quando abre a boca, não tem nada que edifica, não tem nada para falar, estão vazias por dentro. É só a casca por fora que é bonita, mas por dentro não tem nada. Então reflita nisso. Como você está? Você tem exercido o teu chamado, o ministério de reconciliação? Você tem sido esta nova criatura cujas coisas velhas já passaram? Você está vivendo o novo, você está vivendo ainda preso no passado, na amargura, no ódio, no ressentimento? Quantas pessoas ainda estão assim? Pode ouvir todos os dias a mesma coisa, mas não abrem o coração. É aqui. A chave só abre do lado de dentro. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas é nós que abrimos a porta. A chave só do lado de dentro. É que nem a fechadura da porta aqui de casa. Se eu fechar ela e não levar a chave, eu fico na rua. Porque ela só abre com a maçaneta pelo lado de dentro. Pelo lado de fora eu só entro com a chave. Então reflita nisso. Como está o teu coração? Como está a tua vida? Se Jesus diz, eis que estou à porta e bato, aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, recebe. Aquele que busca, encontra, o que pede, recebe. Você tem feito a tua parte? Ou está esperando que Deus faça tudo por você? Não. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa.
Então reflita nesta palavra, eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam edificadas, renovadas, transformadas, abençoadas pela Tua palavra, Pai. Que elas estejam vivendo algo novo, que elas sejam essa nova criatura em Cristo e que estejam exercendo o ministério da reconciliação. Que o Senhor, Pai, abençoe cada homem e cada mulher que estiver ouvindo esta palavra, que eles sejam verdadeiramente edificados e abençoados em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.